Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de gerenciamento de projetos. Neste momento, vamos trabalhar no capítulo 3 do PMBOK, na versão 6. Vamos falar no papel do gerente. O gerente é muito grande e é muito variado. O gerente tem que cuidar das pessoas, o gerente tem que cuidar da entrega, o gerente tem que cuidar da qualidade, enfim, diversas áreas que o PMBOK rege, como escopo e risco, que também serão pautas dos nossos próximos vídeos. O gerente tem que buscar motivar a equipe. O gerente tem que balancear custo, prazo e qualidade. Então, o escopo tem que se saber utilizar. E, para isso, tem que saber entregar o máximo de escopo possível, no mínimo custo possível, com a melhor qualidade. Enfim, tem todo esse conjunto de expectativas em cima dele. Ser um bom gerente de projetos realmente é um desafio bastante grande, porque exige conhecimentos, experiências e competências muito variadas. O PMBOK está colocando hoje o que ele chama de triângulo de talentos, e a gente vai falar um pouquinho desse triângulo agora. Então, o triângulo é composto por 3 lados: o gerenciamento de projetos técnicos, a liderança, e o gerenciamento estratégico e de negócios de domínio. Então, o nosso primeiro ponto da pirâmide, que é o gerenciamento de projetos técnico, um bom gerente de projetos, ele vai ter que conhecer a parte técnica de gerenciamento ou de gestão de projetos. Ou seja, tudo aquilo que a gente está conversando aqui nesse curso, ele vai ter que saber fazer um bom planejamento bem feito, vai ter que saber fazer um monitoramento, vai ter que saber coletar as lições aprendidas e usar essas lições aprendidas. Enfim, tudo aquilo que tem a ver com o conceito de gestão ou de gerente de projetos. Você vai fazer um bom cronograma, você vai fazer um bom acompanhamento, documentar de uma forma que seja clara, sem apresentar margens para incertezas, dúvidas ou situações dúbias, ao mesmo tempo, sem evitar grandes custos, burocracias desnecessárias, enfim, saber usar as boas práticas de gerenciamento de projetos. Aí, usando o PMBOK, então o PMP, que é o Project Manager Professional, ou profissional de gerenciamento de projetos, vai ser um cara que conhece as boas práticas, que conhece profundamente essas boas práticas e que sabe quando aplicá-las e de que jeito aplicá-las. O segundo ponto do triângulo é a liderança. E aí, a liderança é uma questão bem interessante, inclusive um pouco mal entendida em algumas publicações que a gente acaba visualizando aí na internet da vida. O gerente de projetos não necessariamente é um líder. Ele pode ser um gerente funcional. Não necessariamente ele tem um poder hierárquico em cima da sua equipe. A maior parte das vezes a gente pode falar que ele não tem. E aí então, como é que ele consegue fazer aquela equipe trabalhar de uma forma eficiente, eficaz dentro do seu projeto? Nesse sentido, ele precisa convencer aquelas pessoas, motivar as pessoas sem ter o poder da avaliação, aquele poder da demissão, poder da promoção. Ele tem que saber motivar, tem que saber trazer elas para dentro do projeto. E isso tem muito mais a ver com a liderança do que com o gerenciamento. Mas um bom gerente de projetos tem que saber fazer os dois. E aí, no material, vocês vão perceber com detalhes qual é a diferença específica entre os dois. Mas vamos falar aqui de uma forma bem simples. Gerenciamento tem a ver com as coisas que a gente tem que controlar, tem que garantir, tem que organizar. E liderança tem muito mais a ver com as pessoas, como eu motivo, como eu deixo elas interessadas, como eu faço para que elas sejam mais produtivas dentro de um determinado projeto. Nesse sentido, qual dos dois é mais importante? Os dois são importantes. Da mesma forma como eu preciso garantir que a minha equipe vai trabalhar motivada, vai trabalhar interessada, vai querer mostrar esse serviço, né, que tem a ver com liderança, eu também tenho que garantir que a minha equipe trabalhe 8 horas por dia, esteja todos os dias e se comprometa com os resultados, que nesse caso é o gerenciamento. Então, saber trabalhar com os dois é essencial. Às vezes você vai mais para cá, às vezes você vai mais para lá, de acordo com a maturidade da sua equipe, de como a sua equipe está preparada ou não para ter um pouco mais de liberdade ou mais controle. Agora, uma falha grande que eu percebo aí na internet é que muitas pessoas associam liderança com uma coisa boa e gerenciamento com uma coisa ruim.
Isso é uma falha completa de interpretação. Não é verdade. Você gerenciar é uma ação importante, sim. Bons gerentes de projeto, mesmo os gerentes de projetos mais bonzinhos, propriamente ditos, têm que fazer. Eles têm que controlar horas, eles têm que atualizar cronogramas, eles têm que fazer atas, perfeito? E isso não é liderança, isso é gerenciamento. Mas isso é essencial para o projeto ter sucesso. Ao mesmo tempo, ser líder não vai garantir que você quer ser uma boa pessoa, que você é alguém chamado aí o bonzinho. A história está repleta de líderes que não são pessoas do bem, que usaram a sua liderança para o mal. Hitler é o exemplo. Contudo, por outro lado, existem grandes líderes que são inspiradores, citando a área de tecnologia, como Bill Gates, ou mesmo a liderança de Steve Jobs, a capacidade de visualizar o futuro, citando inclusive as suas exigências, sua rigidez nas operações rotineiras em seus projetos. Contudo, inegável em que todos os exemplos, não há dúvida alguma que foram ou são líderes que motivaram as pessoas a segui-los e conseguia convencer as pessoas dos seus projetos. Então, isso é liderança, em sua essência, em seu estado da arte. Então, meus caros, cuidado para não associar que líder é bom, gerenciamento é ruim, ou liderança é bom, gerente é ruim. Não, definitivamente. Existem líderes aí bastante questionáveis, não é mesmo? Acabamos de citar um exemplo. E que esses gerenciamentos que são sim importantes, independentemente do perfil, da índole, do gerente de projetos, tá bom? E por fim, o terceiro ponto do nosso triângulo, existe o gerenciamento estratégico e de negócios de domínio, que é muito importante. Um bom gerente de projetos tem que conhecer do negócio em que ele está trabalhando. Por exemplo, ele tem que saber, eu estou fazendo um projeto para um novo registro de software ou de tecnologia no mercado. Ele tem que conhecer profundamente quais ou como são os critérios de aprovação desse software. Conhecer os direitos do autor, o órgão de registro, no caso o INPE, né? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que registra os programas, as leis que regem esse processo. Ele tem que saber se aquele projeto de registro é viável ou não. Ele tem que ter esse bom senso, essa experiência, expertise dentro da área de atuação dele. Ele tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Mas espera aí, naquele sentido, né? Eu estou fazendo um projeto para registrar um software, mas meu concorrente já fez esse registro. Aí o projeto deixou de fazer sentido. Então, saber acompanhar o mercado, entender o que a minha empresa precisa, entender a estratégia de negócio é essencial para ser um bom gerente de projeto naquela área de conhecimento em específico. Entender o negócio em que você está, entender a sua empresa, entender como a sua empresa funciona, embora pareça meio óbvio, muitas experiências mostram que muitas vezes você vai em empresas onde o gerente de projeto não sabe a operação da fábrica, não sabe como a fábrica funciona. E aí, ele falha justamente para presumir coisas que não são verdadeiras. Então, é muito importante que o gerente entenda a empresa, em que ele conheça os processos, em que ele vai atuar dentro daquele mercado em que ele está inserido, conheça os concorrentes, conheça as legislações, conheça que realmente ele proponha projetos que façam sentido, que sejam factíveis, que tenha a capacidade de analisar se o projeto é ou não viável, ou se continua ou não viável de acordo com a mudança de mercado, assim como vimos anteriormente no ambiente do projeto. E de repente, em um exemplo, o dólar mudou de patamar e algo que não era viável passa a ser, ou não. E só vai saber quem realmente entende desse mercado muito bem. O que eu acredito, e é importante, é entender que esses três pilares são complementares. E entender que um bom gerente de projeto tem que ter os três. E não é fácil, mas é essa exigência do bom gerente de projeto. Quer dizer, ele tem sim que conhecer as ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos. Porque o gerente de projeto que não sabe montar um cronograma, não sabe fazer um controle de escopo, não vai fazer um bom gerenciamento de projetos. Ele tem que saber trabalhar com a equipe, tem que saber motivar essa equipe, tem que conhecer as técnicas de liderança, negociação,
capacidade de comunicação, porque a gente trabalha com as pessoas. E, por fim, ele tem que conhecer o ambiente em que a empresa está. Ele tem que conhecer o mercado em que a empresa está, para realmente conseguir fazer projetos que vão resolver da melhor maneira possível e dar o máximo de resultado possível para aquela empresa. Se o gerente de projeto tem essas 3 competências aqui listadas, ele realmente tem tudo para ser o gerente de projetos que vai dar resultados para a empresa. Bom, é isso. Até o próximo vídeo.